Olá, tudo bem? Sou o professor Jean Carlos, do Colégio Máximos, e você está no MaxiCast, onde o conhecimento ganha voz. O tema de hoje vem trazendo uma informação, ou mais informação, mas de uma forma muito clara, muito aberta. É um tema polêmico, mas é necessário, é importante que a gente trate. E eu estou aqui para conversar, para me ajudar a esclarecer sobre esse tema, que é a proteção que todos nós devemos dar contra qualquer tipo de abuso contra as nossas crianças. O meu amigo, professor Adriano Buzelli, ele que é esposo da Adriana, pai do João e da Ana Carolina, mestrando agora, Mestrando agora em Teologia Bíblica, graduado e pós-graduado em História, correto? Isso. Tem alguma coisa que eu não esqueci? E também Comunicação Social. Comunicação Social, também graduando em Comunicação Social. Pastor, que também é pastor, né? Isso. Eu quero agradecer pela sua presença, vou lhe explorar um pouquinho aqui para a gente falar desse tema que é tão importante, né? Uhum. E assim, de bate pronto. Inclusive, antes, eu queria esclarecer que a nossa colega, a professora Paula Iara, nossa coordenadora, ela não está conosco, ela já nos acompanhou no último podcast, né, no nosso MaxiCast, mas hoje ela está meio dodói, não pôde estar conosco, mas no próximo, se Deus quiser, ela estará conosco e a gente deseja saúde, viu, professora? Que a senhora logo possa estar conosco. Meu amigo Adriano, estamos aí. Proteção contra qualquer tipo de abuso. Por que a gente fala qualquer tipo de abuso? Porque existem muitos tipos de abuso contra as nossas crianças. Eles podem ser físico, ele pode ser emocional, a própria negligência, a falta de relatar, a falta de perceber, a falta de denunciar também é um problema, é uma agressão, é uma violência contra as nossas crianças. E a gente fica imaginando que se toda a sociedade é responsável, o Estado, a igreja, a escola e a família, nós somos todos responsáveis para essa proteção das nossas crianças, e a gente vem perguntando de que forma, vamos começar com a família, de que forma a família pode contribuir para essa proteção das nossas crianças. Ok. Muito bom estar aqui no MaxiCast pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas outras. Com certeza. Agradeço o convite. E penso que esse é um tema que realmente merece a nossa atenção, porque se trata de um grupo vulnerável da nossa sociedade que muitas vezes não tem a atenção que precisa. E alguns assuntos como esse, a proteção contra abusos, agressões, a esse grupo específico que são os nossos filhos, as crianças, quanto mais debatido, mais comentado, com certeza isso vai fazer com que haja uma verdadeira revolução na sociedade, dando a devida atenção a esse tipo de assunto. Realmente, as crianças elas precisam de um cuidado, de uma atenção, porque elas ainda não foram instrumentalizadas para poder se defenderem e poderem sobreviverem às agressões que nós estamos expostos a ela a todo o tempo. E nesse sentido, no sentido da educação, todos somos responsáveis para poder produzir essa educação de qualidade. E a família, ela tem um lugar primordial nisso, porque é o primeiro lugar dessa troca, digamos assim, educativa, né? Mas acontece, pastor, desculpa te interromper, mas acontece da família não perceber? Então, como eu disse, a família é um local onde isso ocorre em primeiro lugar, porque a criança nasceu ali, o primeiro contato que ela tem com a mãe, com o pai, com possíveis irmãos, tios, avós, as primeiras trocas afetivas são muito fortes. Então, digamos que essa criança ela está literalmente sendo instrumentalizada para poder sobreviver. E quanto maior for essa proximidade afetiva e menor a idade da criança, seria maior o impacto dessa educação, digamos assim, que está sendo dado para ela. Mas também as famílias aprendem nessa relação com a criança. Não é só a criança que aprende, né? Os adultos também aprendem. E é nesse sentido que eu quero fazer a seguinte afirmação. Tem que se estabelecer vias de comunicação
não apenas de fala, onde a criança fala, os pais ouvem, os pais falam, a criança ouve, no sentido de que eles possam se entender o lugar do outro, as necessidades, mas também comunicação em outros sentidos, como a comunicação não verbal, a questão da afetividade, que leva você a se tornar sensível a mudanças de comportamento, a perceber direções que estão sendo dadas. E nesse sentido a família precisa, especialmente os adultos, pais, eles precisam agir de forma intencional para criar esses canais de comunicação. Fortalecer esse vínculo é então imprescindível, esse vínculo afetivo, né? Para que a criança consiga verdadeiramente não só ouvir dos pais, mas sentir neles a confiança necessária, né? Eu posso, eu devo e eu me sinto confortável em explicar, em falar tudo o que acontece comigo durante todo o tempo da minha vida para os meus pais. Isso, correto? Essas vias de comunicação precisam estar abertas. Mas eu quero frisar que não apenas a de fala, mas a de comportamento. Sabe aquela história de que no meu tempo bastava o meu pai olhar e eu já sabia o que ele queria? Sei bem. Então hoje em dia a gente precisa não ter talvez essa postura, já não caiba mais esse tipo de lugar de autoridade, mas a gente precisa na convivência entender o que o outro está falando por meio do comportamento, por meio mesmo que ele não diga, né? Isso, das entrelinhas. Correto. Então isso aí, quando essas vias, isso cria uma certa cumplicidade. Então o que o senhor está me dizendo é que se a gente tiver um olhar mais atento, a gente percebe uma criança que está sofrendo algum tipo de violência, porque ela dá sinais, embora ela não diga, ela não externalize, ela não verbalize, mas ela externa através de reações que antes não eram desse jeito e agora qualquer mudança, na verdade, é um sinal de alerta? Sim, com certeza. Agora, nem sempre a mudança significa que algo está acontecendo. É por isso que eu estou falando, no dia a dia da família, é preciso ser construído esse tipo de relação, de afetividade, como eu estou chamando, para que você saiba separar o que é um sinal de alerta, de realmente um perigo, de algo que é normal. Porque de repente a criança pode estar buscando sua atenção, se uma mudança de humor e tal, que não é necessariamente um sinal de alerta para algo mais perigoso, apesar que também isso precisa de atenção. Mas existem situações que a gente percebe, por isso o lance da intencionalidade. A gente, como adultos, precisa agir com intencionalidade. E assim, vamos pecar pelo excesso, né? Se porventura não for, mas a gente investigou. Qualquer coisa que destone, que distorce, que não está dentro do que a gente estava acostumado, acende o sinal de alerta, vamos investigar. Não é nada, é só atenção, ou só não, porque a necessidade de atenção também é muito importante, né? A gente fez um vídeo outro dia a respeito da ética dentro de casa, né? Às vezes a gente fala algumas coisas para os filhos fazerem, mas não faz. Então a gente precisa ter coerência no nosso discurso, porque assim a gente está construindo neles também que tenham coerência e tenham a confiança na gente. Como é que meu pai diz que é de um jeito e faz de outro? Eu não vou confiar nele. Então é fundamental que a gente construa essa relação de confiança, mas sendo também verdadeiro. Não dá para mascarar, não dá para impor apenas do nosso jeito ou com nossas falas e agir de outra forma. Isso faz parte do ser adulto na relação. Exige uma responsabilidade, existe um compromisso com o bem-estar do outro que depende da gente. Então, assumir essa responsabilidade em casa como pais é um passo importante. A intencionalidade em construir essa relação de afetividade, dar a devida atenção, tomar tempo para poder participar das brincadeiras da criança, acompanhá-la nas suas interações sociais com os demais membros da família e amigos que ocupam o espaço familiar. Aliás, por falar nisso, a gente precisa ter muito cuidado com quem entra quem entra na nossa casa. Não só amigos, parentes, porque o núcleo familiar ele tem que ser preservado. É uma questão muito íntima, muito própria. E um agravante é que as pesquisas mostram que a maior parte das agressões, das violências, inclusive de cunho sexual, são feitas por pessoas ou da família ou muito próximas à família. Não só por essas, mas a grande parte é por conta dessa. E aí a gente entra num momento mais polêmico,
né? Porque de repente a criança, você construiu esse vínculo de amizade de confiança com a sua criança, mas de alguma forma aconteceu o pior, ela foi abusada e por vezes, ou na maioria das vezes, o agressor também acaba dizendo para a criança não contar, ameaçando porque senão vai fazer algo com ela ou com os pais dela. E ela, por medo que o pai ou a mãe ou o familiar sofra, ela acaba se calando, né? Então, e aí essa família que já construiu esse laço e que percebeu alguma coisa e ao investigar detectou que ela foi abusada, e às vezes por um parente, qual é a postura? Porque infelizmente há situações em que a família acaba protegendo o agressor. Então, é uma questão bastante complexa, porque quando a gente fala de família, a gente está falando de relações muito próximas do ponto de vista afetivo, emocional. E, às vezes, por uma questão até mesmo de proteção pessoal, a gente resolve abafar o caso. E, nesses casos, a gente, infelizmente, está contribuindo para que o problema se agrave, porque problemas se resolvem com enfrentamento. Você tem que encará-lo de frente, tem que abrir as feridas para poder colocar remédio e resolver. E é difícil, né? Extremamente doloroso, principalmente quando envolve aí a figura de um pai, de um irmão, de filhos muito próximos, pessoas que estão ali naquele círculo de convivência. Mas é necessário. É necessário até porque a omissão nisso é considerado crime. A propósito, sempre foi via de lei, né? Motivo de lei, haver a denúncia, sempre foi obrigado, contudo agora reformularam a lei, melhoraram a lei. Por quê? Porque agora o agressor não, a pessoa que toma conhecimento, se for comprovado que ela teve conhecimento e se omitiu, não denunciou, ela pode ser presa. Então ela vai agora tem cunho punitivo para aquela pessoa que sabe e não faz nada. Porque a criança é um vulnerável. Sim. Ela não tem ainda os instrumentos que permitam a ela se autoproteger. E, em via de regra, os pais seriam os responsáveis por essa proteção. Então, se eles se omitem, eles têm que ser realmente penalizados por essa omissão, uma vez que o vulnerável ficou à mercê do agressor. E não fazer a denúncia acaba causando um mal maior. Primeiro, para a sua criança, que foi abusada e não sentiu nenhum senso de justiça ali para que a pessoa fosse punida. Segundo, para o agressor saber que ele pode fazer novamente com esta criança ou com outras, né? E por mais que a família descubra e abafe o caso, nada impede e afaste, porque o primeiro passo é afastar o agressor de perto da criança, né? Depois procurar orientação psicológica, procurar orientação legal, mas na decisão da família de não querer procurar ajuda legal, apoio legal, amparo legal, você está contribuindo para que esse agressor possa fazer isso, talvez não mais com o teu filho, porque agora você já sabe, mas com os filhos de outras pessoas, com outras crianças. Então é fundamental que se faça, por mais dor que possa se sentir, enfrentar esse problema, né? Exatamente. Fazer a denúncia é fundamental. É fundamental. Agora sim, antes é importante você ter certeza do que está acontecendo. Então você viu os sinais, você vai criar estratégias para chegar a provas, a evidências, a situações. Para não cometer injustiças, né? Para não cometer injustiça, porque uma calúnia também é crime. E, às vezes, determinados comportamentos de afeto, de carinho, são interpretados como abuso, e a gente sabe que na nossa cultura brasileira, aqui nortista em especial, é muito calorosa, é muito de apego, de pegar, né? Então a criança precisa saber o que pode tocar, onde não pode tocar, como tocar, quem pode tocar. E aí entra a questão da escola, né? A família seria um espaço privilegiado de educação, mas essa educação que os pais estão dando, ela precisa ser continuada e reforçada na escola. Sempre. Por isso é importante que a família, não só o pai e a mãe, mas a família tenha uma vivência com a escola. Ou seja, volta e meia passe por lá, converse com os professores, procure estar nos eventos da escola para poder interagir, criar um vínculo ali com eles. Isso é muito importante, pastor, porque
alguns pais que acham que matricular a criança e cobrar a nota é o suficiente. Só vai na escola... Não, no Colégio Máximo isso não acontece, fique tranquilo. Só vai na escola para receber o boletim, né? Ou então quando tem algum... A gente chama de BO, quando tem alguma ocorrência. Né? Mas na verdade não é isso. Ele precisa mesmo criar esse laço e a gente quer essa interação, a gente promove essa interação para conhecer da criança, se possível da rotina da criança e também mostrar para a família qual tem sido a rotina dela dentro da sala de aula, né? Para que a gente estreite verdadeiramente esses laços e a gente possa contribuir. Inclusive no Colégio Máximos, quando você fala do papel da escola, a gente tem orientado todos os colaboradores, do pessoal da portaria, o pessoal de apoio, a coordenação, professores que estão mais ligados ali, principalmente com os alunos, que ao observar qualquer dissonância, observar qualquer mudança de comportamento, acenda um alerta e comunique a coordenação. A coordenação investiga o que acontece dentro da sala de aula, o que acontece no colégio. Se necessário, chama a família e externa também para a família, para que a família possa estar primeiro ciente e depois também investigar, porque muitas das vezes algo pode estar sendo startado em casa e a família ainda não percebeu, né? Então, todos nós somos orientados a ficar muito atentos. Querendo ou não, a escola ela passa a ser, como eu disse, um espaço privilegiado de educação, porque ela é um prolongamento daquilo que acontece em casa. Então, até na hora do pai escolher a escola onde vai pôr o filho, ela tem que prestar atenção nos valores. Essa escola tem valores tem princípios. E princípios que estão de acordo com os valores e princípios da família. Que eu acredito. A escola onde o meu filho está matriculado, ela promove um tipo de comportamento que é o que eu espero que os meus filhos tenham. E outra, como que nós podemos nos inserir nisso aí? Como eu posso ajudar? Ajudar, como que a gente pode participar, justamente porque ali vai ter um segundo lar, uma segunda casa para a criança, do ponto de vista da educação. A questão da troca afetiva que eu falei que existe em casa, ela agora se constrói na escola, na relação entre o aluno, professores e demais funcionários que estão ali em torno daquilo. E os pais têm que entender que vai chegar um momento que a influência dessas pessoas se torna tão grande ou maior do que a dos próprios pais. Daí a importância deles reforçarem em casa. Isso. Por quê? Porque o professor, o profissional na escola, ele pode permanecer na escola por um bom tempo, mas acontece às vezes dele sair. E aí a criança vai buscar onde esse apoio, se ele não tem em casa. Então, fortalecer cada vez mais e sempre esse vínculo afetivo com a criança é fundamental, também. E em relação a isso, a gente não pode substituir o que a família tem que fazer em casa, terceirizar para a escola. Tem coisas que para a família, da escola, da escola, e tem coisas que é da escola. Então, além dessa questão de relacionamentos, de afetividade, de trocas, a função da escola tem muito a ver com a formação e a informação. E aí, nesse sentido, a criança precisa ser orientada sobre o corpo dela, quais são as partes, que partes podem ser tocadas, que tipo de toque representa determinado comportamento. Esse tipo de orientação, lógico, a criança recebe em casa, mas tem que ser continuado na escola. Porque a criança ela vai adquirir uma maturidade, porque ela vai interagir com outras pessoas. E tem que ser ensinado para ela como reagir. Então, se alguém pega num lugar que não deveria, a criança tem que ser ensinada a se defender. Se defender no sentido, não coloque a mão aqui porque é errado. Eu não quero que você fale isso que você está falando. A criança precisa ser ensinada até mesmo a fugir. A correr e a falar para o próximo, para o adulto que estiver mais próximo. Mais próximo, para não ter medo. Então, eu penso que esse tipo de informação pode ser trabalhado na escola em determinadas situações do próprio conteúdo ao longo do ano, para que a criança desenvolva tenha essa instrumentalização que ela precisa adquirir para se tornar um adulto. Isso é muito bacana você estar falando isso. A gente está lembrando aqui dos episódios. A gente tem lá uma ferramenta chamada para a educação infantil, a Escola da Inteligência, e para o ensino fundamental é o Mestre dos Mestres. Então, basicamente, tem-se um texto ou um vídeo, se expõe uma situação e aí pede para as crianças falarem a respeito daquelas situações. E claro, se você falar com uma criança de
do 8º, do 9º ano, por exemplo, sobre o amor. A gente já teve relato, amor é sexo. Não, amor não é sexo. Amor, a gente já falou outras vezes aqui, amor é escolha, amor é cuidado, amor é abdicação, é uma série de coisas. E é também sexo. Sexo até é outra coisa, mas amor não. Amor é uma decisão. Então, eles falam e a gente vai orientando com princípios cristãos, e a gente não fala de religião, não é o foco do mestre dos mestres falar de religião, mas sim dos princípios, dos valores, e perpassa por essa confiança de que se alguém fizer algo de errado, eu devo ficar calado, mesmo que essa pessoa me pediu? Não, eu não tenho que ficar calado. Se alguém disser para você, e uma das orientações é, não conta para ninguém, isso já está errado. Por que não pode contar? É aí que você tem que contar. E quem é que fica sempre? Eu digo sempre, o professor, o amigo, às vezes ele vai embora. Mas a família não, a família fica. Então, criar essa coragem, porque precisa ter coragem, mas ela só vai acontecer se a gente construir isso em casa, né? A educação começa em casa, a escola educa, a escola ensina, mas princípios e valores acaba sendo um papel fundamental da família, primeiro da família. O Colégio Máximo tem esse conceito, inclusive o nosso slogan é ensinando com princípios cristãos. Mas se não houver isso em casa, a gente fica mais difícil trabalhar. É porque vai haver uma dissonância entre o que a família prega e vive e o que a escola tem. E essa dissonância, ela acaba causando conflitos. E a gente percebe que confusão na cabeça da criança. Não, mas são esses conflitos mesmo. À medida que ela vai amadurecendo, essa confusão leva ela a não ter uma identidade bem estabelecida. E aí vem aquele comportamento mais agressivo, ou pior, hoje em dia, né? Um comportamento mais recluso, onde a criança agora já uma adolescente não quer mais sair, não quer mais interagir. E se automutila. Então isso tem a ver com essa dissonância entre o que se acredita e como isso está sendo construído. E se tem um grupo que consegue perceber essa incoerência, essa dissonância, são justamente crianças e adolescentes. Eles sabem quando a gente está mentindo, quando o adulto está mentindo. Bom, né? Eles sabem. Se tem alguém que tenha isso. Então, eles têm essa percepção. E eu diria que boa parte dos conflitos gerados na adolescência e início da juventude tem a ver com essa percepção. E aí eles não conseguem confiar. Eles não conseguem confiar mais. Peraí, lá em casa era assim, na escola funciona assim, as outras pessoas, eu vou confiar em quem? E aí há essa sensação de que você está perdido. Mas há como se desconstruir esse pensamento? Não, é o que eu estou te falando. Se você, desde pequeno, constrói uma relação familiar baseada no afeto, com vias de comunicação aberta, tanto verbal quanto não verbal, você reforça isso na escola, compartilhando os mesmos princípios e valores e construindo um comportamento que tem por objetivo instrumentalizar essa criança para os desafios que a vida vai trazer, ela vai chegar na adolescência e na juventude com mais forte, instrumentalizada. A palavra é essa, instrumentalizada. Não, mas eu quero polemizar ainda mais. Eu quero dizer assim, imagine que por algum motivo ou outro a criança não teve o apoio da escola, não estudou no Colégio Máximos, né, não teve em casa, de repente, uma orientação adequada, até mesmo por falta de conhecimento da própria família, e hoje se tornou um adolescente ou um pré-adolescente que está em confusão, não está emocionalmente abalado. Claro que pode ser desconstruído. É difícil? Mas existe ajuda que pode ser feita? Sim, não. Até porque a escola, ela recebe alunos de diferentes famílias, e cada família tem a sua própria estrutura, a sua própria história, o seu próprio funcionamento. E na escola você vai ter a colisão dessas histórias. É isso que eu acho interessante. Só que ao invés de ser conflituoso, esse é o papel da escola. Ao invés dessas diferenças gerarem conflitos, a escola vai promover uma complementaridade. Eu aprendo pelo diferente. Então, esse diferente, eu vou avaliar. Então, crítico não é no sentido de falar mal, mas no sentido de avaliar. Eu quero imitar isso. Isso aqui não é bom para mim, mas sempre numa atitude de respeito. Tudo bem, se você quer fazer isso, você faz, mas eu não acho interessante, eu não vou aplicar.
E aí eu vou chegar no ponto. Mas e quando isso não foi possível, esse ideal não foi alcançado? Você chega num momento em que os problemas já estão aí. Não existe problema que não se resolva com uma boa conversa. Primeiro, uma conversa interior, entre a própria pessoa com ela mesma. Ela precisa entender que ela tem um problema e que esse problema tem solução. Mas ela pode ser levada a essa conversa interior, porque uma criança dificilmente vai ter essa introspecção. A sua ferramenta que a escola utiliza, que é a escola lá o mestre dos mestres, fundamental, fundamental, boa, muito bom. Ela promove isso porque, se eu não me engano, é assessorado aí pelo Dr. Augusto Cury, e ele trabalha isso em suas palestras, em seus livros, e é algo que hoje a gente percebe tem muito poder, esse diálogo interno, porque a gente não pode controlar o que está acontecendo fora da gente, mas a gente pode equalizar o impacto dessas influências externas com esse diálogo interno. Correto. Forte, saudável. Então é possível. Agora, o que a família pode fazer para ajudar é procurando ter uma vida mais coerente, entendeu? Com valores e princípios e um comportamento adequado. O que a escola pode fazer também, a escola tem uma linha que promova realmente a instrumentalização dessa criança para ser um melhor cidadão, uma melhor pessoa, para que ela chegue na idade adulta devidamente instrumentalizada para lidar, porque os problemas estão aí. Agora, a maneira como ela vai lidar com absorver, reagir né? a isso. Então, esse diálogo interno ele é extremamente importante. Agora, tem coisas que não dá para a gente resolver. E aí a gente precisa ter a humildade, e isso também é construído desde a primeira infância até a idade adulta. Tem adultos que não conseguem entender que tem coisas que a gente não consegue resolver e a gente precisa de ajuda. Agora, quem vai nos ajudar? Aí é que entra aquela questão do ambiente, de afeto, linhas de comunicação. Eu vou procurar ajuda em quem eu confio. Então, normalmente você vai procurar um amigo. Quem são esses amigos? É alguém da sua própria família, um primo, um tio, alguém, ou é alguém do seu círculo de amigos. E normalmente o nosso círculo de amigos, quem são? Na escola. São os da escola. Na escola. Então é um professor, é um próprio coleguinha. Então, agora, como se construiu essa confiança? Então, são questões que a gente precisa. E aí a pessoa precisa ver que ela pode encaminhar. Olha, eu não vou resolver esse problema seu, mas a gente pode conversar com a coordenadora, a gente pode conversar com a professora, a gente pode conversar com o seu pai. Então a escola também precisa criar esse vínculo afetivo. Sim. Esse estabelecer essa confiança no seu aluno, né, para que ele tenha condições de dizer assim, eu vou externar, eu vou falar, porque eu sei que eles vão me ajudar. A gente também tem um papel muito grande nisso. Agora, às vezes a escola pode identificar, pode chamar a família e não ter o respaldo, não ter o retorno da família. Isso é um complicador muito grande, porque a gente precisa caminhar juntos. A gente fala de caminhar juntos e às vezes parece que entra por um ouvido e sai por outro. A escola não chama o pai, a mãe, o responsável da criança porque é chato, ou quer perturbar, quer tirar do teu conforto. Não, a escola quer resolver um problema que é a prioridade para ela, que é do aluno, que eu sei que é a prioridade também da família. Né? E às vezes a família não entende isso, e ela precisa entender que estar na escola é em prol do bem-estar, da segurança, do crescimento, do desenvolvimento da criança. Se me permite, o processo educativo ele é contínuo. Sim. E, como eu falei, existem espaços que são privilegiados. A escola é um espaço privilegiado. Eu, como pai, tenho que ter a preocupação que tipo de educação o meu filho está recebendo ali naquela escola. Mas para eu poder saber isso, eu tenho que estar lá. Eu tenho que conhecer os professores, eu tenho que interagir com eles, eu tenho que criar vínculos com ele para poder ter essas percepções. É o famoso ler nas entrelinhas. Agora, se não existe esse vínculo, aí você vai ter uma situação, digamos assim, de conflito. Agora, todos serão salvos? Infelizmente, não. Nós queremos que todos tenham acesso a isso e aproveitem da melhor maneira possível. Então, eu penso que... Eu só quero colocar assim, todos não, mas todos podem. Todos podem, todos exatamente. Podem. E, nesse sentido, a escola tem que oferecer esses caminhos, tem que manter aberta essas vias de comunicação, tem que oferecer esse ambiente seguro
e demonstrar que ali a criança, o adolescente que está indo para ali, ele vai ser tão protegido ou mais do que na própria casa. E isso tem que ficar muito claro para todos os envolvidos, tanto os profissionais que estão trabalhando na escola, ele tem que entender que como adulto e profissional ele tem essa responsabilidade, quanto para os pais, ao confiarem os seus filhos lá, eles precisam ter essa certeza de que isso está acontecendo. Isso é proteger os nossos filhos contra a violência e contra abusos. Sim. E aqui a gente, só para frisar, eu penso que o maior abuso que a gente pode dar é não dar a atenção que merece a esse assunto. A partir do momento que a gente dá atenção, como a gente está fazendo aqui no MaxiCast, conversando sobre esse assunto, a gente está abrindo portas, abrindo possibilidades. E convidamos os pais para irem na escola, conversar com os professores sempre. E apresentarem situações e sugestões e até mesmo troca do que fazer para poder ajudar o outro. Bacana. Né, nesse processo. E no final a gente sabe, graças a Deus, bem instrumentalizado. Bem. A gente, graças a Deus, tem uns parceiros, uns clientes que são parceiros, muita gente das forças de segurança, eles oferecem, e todos os anos esse ano nós já tivemos 2 cursos de segurança, né, de prevenção. Uma criança engasga, uma criança cai, pode machucar a cabeça, pode ter uma parada respiratória. Então, todos os anos a gente faz. Esse ano a gente foi procurado, né, agora no início do segundo semestre, por uma família, por uma mãe, na verdade, que ofereceu o curso. Pra você ter uma ideia, foram 30 profissionais das forças de segurança, do Corpo de Bombeiros, para fazer o treinamento com a nossa equipe. Então eles ficaram lá em várias estações e todos os profissionais passavam por essas estações, porque não era apenas teórico, era na prática. Isso foi fantástico, porque a gente já tinha feito isso no início do ano, todos os anos a gente faz. Então a gente tem esses parceiros. Muitos pais estão sempre dispostos, eles oferecem inclusive palestras. A gente sempre manda muito curso no grupo das turmas, palestras online, quer dizer, você consegue assistir em casa na hora que você puder fazer, né? Basta clicar lá no link e vem muita coisa boa de como a gente pode contribuir na educação, no bem-estar dos nossos filhos. Isso aí até me fez lembrar que eu falei muito da família e da escola, mas a educação ela é feita pela comunidade, ela é feita em sociedade. E a nossa sociedade não se limita só a família e escola. Você tem igreja, você tem espaços de lazer como praias, praças, quadras de futebol. E em todos esses espaços a gente tem que estar atento a esses instrumentos que vão proteger as nossas crianças e que ao mesmo tempo impulsioná-las, instrumentalizá-las a se defenderem quando a agressão chegar. Perfeito, porque inclusive dentro de igrejas não quer dizer que a gente está imune. Não, a sua criança não está imune dentro da imune. igreja. A gente, claro, quer um ambiente que seja sempre mais acolhedor, mais respeitoso, mais dinâmico, mais de bem-estar, de segurança, mas ainda assim nós não estamos imunes, mesmo dentro da igreja. Agora, o que as igrejas podem e devem fazer? O que a gente está fazendo aqui, esses assuntos precisam ser falados, conversados, discutidos, e nesse sentido você levar profissionais, tanto da área legal, quanto da área de saúde mental, quanto proteção física, né? O caso aí dos bombeiros, é importante que a igreja promova isso entre os membros. Inclusive, agora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesse mês de agosto, está numa campanha que ela realiza anualmente, chamada Quebrando o Silêncio, que é na verdade um projeto de proteção aos vulneráveis, e esse ano em especial é proteção aos nossos filhos. E você tem na TV Novo Tempo, inclusive convidamos aí os que estão nos acompanhando a sintonizarem aqui em Macapá. Qual é o canal? Canal 47.1. E você vai ter, durante todo esse mês, já está acontecendo a presença desses profissionais, a discussão desses assuntos, as orientações estão sendo dadas. E agora mesmo, sábado, teremos a partir das 5 horas da tarde, ali em Santana, uma passeata, carreata, vão ter uma grande movimentação, finalizando no pôr do sol ali na Praça do Fórum, e todos são convidados a estarem conosco e participarem ali desse momento. Que horas, pastor? Começa às 5 a caminhada
e finaliza ali por volta de 6, 7 horas da noite na Praça do Fórum, com a presença de profissionais que estarão trazendo orientações e levantando essa questão para a sociedade. Além da entrega de literatura, revistas, enfim. Então, esse é o tipo de atitude que, se a gente faz, a gente desperta, chama atenção, né? Chama atenção. Chama atenção. É um impacto. É um que impacto. você, e quem sabe isso cria insights para que os nossos vulneráveis, e no caso deste ano, as nossas crianças, sejam devidamente atendidas, protegidas. E assim, e no olhar das pessoas que percebem, saber que pode denunciar, saber que pode apoiar, saber que tem solução, que pode se resolver um problema, que se calarmos, ele só tende a aumentar e a injustiça só aumentar no nosso país. Né? Não, na verdade, o silêncio não resolve. É o que eu disse, todo problema, com uma boa conversa, é um bom começo, né? É o caminho para se resolver, né? É o caminho para se resolver. E eu acredito que quem está nos acompanhando aqui já vai ter o necessário para poder multiplicar essas informações e promover essa cultura de paz, essa cultura de acolhimento, essa promoção de bem-estar, especialmente para os vulneráveis, no caso, as crianças. Meu amigo Adriano, vamos deixar umas dicas aqui para os pais, assim, de forma bem objetiva, mas o que não pode faltar? O que o pai precisa estar atento? E, se perceber algo, o que ele deve fazer? Assim, só para relembrar aqui. Ok. Não basta ser pai, tem que participar, né? Participar. Então, pai, mãe, procure tomar tempo com seu filho para conhecê-lo, em termos de intimidade mesmo. Conheça os seus hábitos, o seu comportamento, do que ele gosta, do que ele não gosta. Preste atenção na questão do humor da sua criança. Para quê? Porque quando você observar alterações nesses pontos, comportamento, humor, hábitos, você possa investigar através das vias de comunicação que você vai deixar em aberto, a fim de saber qual a causa dessa alteração. Pode ser que não seja nada, é só uma questão natural mesmo do desenvolvimento ali da criança, mas pode ser sinal de que algo está acontecendo. E diz que canja de galinha e essa atenção nunca é demais. Nunca faz mal a ninguém, é demais. Né? Então, conheça o seu filho para saber como ele está se desenvolvendo. Então, esse seria um primeiro passo. Segundo passo seria assim, não reaja, haja, porque a reação pode criar problemas. Então, às vezes, você tem uma suspeita de que algo está acontecendo de ruim, você reage, e isso pode criar uma situação que vai expor a sua criança, vai expor a sua família. Então, procure agir com uma forma mais sensata, mais equilibrada, possível. Eu sei que nem sempre mas procure ajuda. E aí a parceria com a escola, né? É interessante conversar com professores para, até nesse processo de investigação, se o comportamento está mudando ou não. Procure, entre você, pai e mãe, conversarem entre vocês. Eu acho que essa questão de agir ao invés de reagir, ela nos daria uma segurança maior. É um diferencial. Um terceiro ponto, proteja o seu filho. Você não precisa expor o seu filho para os outros. Fotos na Instagram, Facebook, qualquer tipo de mídia tem que ser muito bem pensada, porque quem está olhando aquilo pode ter um desequilíbrio que vai estimular nela essa agressão. E vai ser muito chato você, de repente, saber que fotos do seu filho estão sendo utilizadas em lugares que não deveria sem a sua autorização. Então, procure protegê-la ao máximo em relação a isso. Mantenha isso bem dentro do círculo da família. Um quarto ponto seria assim, considere o seu núcleo familiar sagrado. E eu sei que é difícil para muitas pessoas isso, especialmente aqui no Norte. Tem 12 anos que eu moro aqui, eu admiro muito os laços familiares aqui, que são muito fortes. Mas lembre, o laço familiar é você, sua esposa e seus filhos. Esse é o seu núcleo familiar. Quem entra dentro desse núcleo familiar é quem você permite. Então, avalie bem quem você vai deixar. Mesmo que seja o seu pai, sua mãe, seus irmãos, enfim, primos. É importante que a gente observe quem está desfrutando dessa intimidade, porque ele pode usar dessa intimidade para agredir o seu filho, para poder desestabilizar o núcleo básico da sua família.
E não traga coisas de fora desse núcleo para dentro desse núcleo familiar. Por exemplo, tá tendo um problema entre o seu pai e sua mãe, no caso são os avós da criança, e você fala na frente das crianças, achando que ela não está entendendo, mas elas estão absorvendo tudo. Porque mais do que palavras, é o tom de voz, são os sentimentos que são transmitidos ali, é a linguagem não verbal. Isso deixa uma marca muito grande. E nós adultos, às vezes, nos ofendemos com uma palavra fora de lugar, uma brincadeira feita. Imagine a marca que isso deixa numa criança. Então, a gente precisa, nesse sentido, protegê-la em relação a esses assuntos. E uma última dica que eu dou: exponha o seu filho a situações controladas para que ela possa ser instrumentalizada para se tornar um adulto saudável. Quando eu falo isso, você levou numa festinha de aniversário, observe o seu filho brincando. Outro dia, por exemplo, eu fui num evento e o pai simplesmente colocou as crianças numa cama elástica, os pais, né? E foram lá beber, comer, conversa de adulto. Mas, de repente, está uma criança agredindo outra, mordendo. E como que fica isso? Tanto que agrediu um comportamento errado, quanto que estava recebendo agressão e não reagia, também um comportamento errado. E aí aquilo acabou virando uma discussão entre pais. Então, assim, tem que estar atento. Você tem que perceber que o ambiente é controlado pelo seu olhar e pela sua intenção com aquela interação. É lógico que a gente sabe que às vezes a gente bate, às vezes a gente apanha. E aqui a gente está falando de um episódio que pode ser corrigido. Mas imagine num balneário. A família leva a criança, deixa a criança ali e num piscar de olhos pode acontecer uma tragédia, né? Uhum. Então, atenção redobrada. A criança precisa de atenção redobrada. Agora, eu digo sempre que eu gosto de polemizar. Claro que o objetivo primeiro da nossa live é proteger as nossas crianças, mas existe também a possibilidade do agressor ser uma vítima no sentido de já ter sido uma vítima, de já ter sido agredida. Quase sempre é assim, né? Então, nesse sentido, é o que eu estou te falando, você se coloca como protetor da sua criança e a questão do núcleo interno da sua família, de você proteger, tem a ver com isso. Porque se você sabe que alguém passou por esses traumas, a tendência dele reproduzir é muito grande. E se a pessoa já teve um caso, especialmente de violência sexual, infelizmente, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer de novo. Ele vai repetir de novo. Tanto é que pessoas que foram condenadas por crime sexual, elas têm que ser notificadas em escolas, em igrejas. Ela não pode ser um anônimo, porque o risco existe. E não é porque a pessoa é um monstro, mas é porque ela tem um problema, um distúrbio que precisa ser acompanhado e controlado. É como se fosse uma pessoa que é viciada, sei lá, em algum tipo de droga, de entorpecente, ou tem algum comportamento errado. Mais cedo ou mais tarde ela vai ser tentada a fazer aquilo. Então, preste atenção, observa. Por que eu vou expor minha criança a esse risco? Sim. Né? Entendeu? Desnecessário. E se for expor, controlado. Porque a criança precisa criar mecanismos de defesa. Correto. Mas só que eu tenho que entender que ela ainda não tem esses instrumentos. Então, o ambiente controlado, ele me ajuda no sentido de que ela vai desenvolver isso sem correr o risco de algo pior. Correto. Então, é interessante. Aqui, se me permite, eu tenho um amigo que a filha tem uma condição alérgica muito grande. E eu vi a mãe interagindo com a criança, eu achei muito interessante. Filha, você não quer comer esse alimento? Ela, não, mamãe. Criancinha de 3 anos. Mas por que você não quer comer? Porque isso faz isso e isso comigo. Ela já tinha consciência, mas né? Se você estiver lá na escolinha e alguém te der, você vai comer? Aí ela falou, não, mamãe, porque isso vai me fazer mal. Então, esse tipo de educação, no caso da criança que tinha essa alergia e precisava ter esses cuidados, precisa ser ensinado também em relação a todas as outras coisas. Sim. Porque senão a criança fica vulnerável. Olha, se chega um estranho e fala para você, como que você vai fazer? A criança precisa verbalizar, não, eu vou fazer assim, assim, assim. Não é assim, você vai agir dessa maneira.
Então, se alguém tocar em você nesse local, não pode tocar, eu não vou deixar. O que é que você vai fazer? Eu vou gritar, eu vou... E o cérebro, ele aprende pela repetição, né? Fazer, falar, e até que a criança tenha verdadeiramente convicção de que não pode. Esses ambientes, esses ambientes simulados é que é um ambiente controlado que eu estou falando. E, inclusive, você pode até pedir alguém da família que faça esse teste, porque às vezes na frente do pai e da mãe é um comportamento, mas quando eles estão ausentes é outro. Então você pode pedir a ajuda de um professor, você pode pedir a ajuda de alguém da sua confiança, para poder também ter essa observação. Mas é importante que a gente vá simulando essas situações reais para que a criança desenvolva, eu volto à palavra, ela seja instrumentalizada a lidar com isso. E vai chegar um momento que ela vai ter que cuidar. Eu sempre digo para os meus filhos, desde pequeno, quando eu preciso deixá-los num local onde eu não vou estar, eu sempre digo para eles, cuide de vocês, porque se vocês não cuidarem de vocês mesmos, outra pessoa não vai fazer isso. Duro uma criança ouvir isso, né? Mas ela precisa, desde pequeno, entender que ela também é responsável pela integridade física, emocional, espiritual. O cuidado passa, o cuidado não é só o cuidado físico, com higiene, mas o cuidado emocional. E aí a gente está falando de cuidado emocional, né? Dizer para a criança apenas não é suficiente, ela precisa sentir que ela também tem uma responsabilidade. Claro, ela tem uma responsabilidade, mas ela ainda está em construção, em formação. Aí precisa ser reforçado, mas ela precisa sentir que você se importa. Até porque a gente não quer que os nossos filhos cresçam e sejam vulneráveis a vida toda e dependentes de alguém para eles. Né? A gente quer filhos que se tornem autônomos, que consigam lidar com seus próprios problemas emocionalmente e que saibam lidar com essas diferentes situações. E para isso é que nós somos chamados, né? A partir do momento que recebemos aí a notícia de que pai ou mãe ia nascer uma criança, a gente tem que entender que isso aí é um sacerdócio. E é para a vida inteira. Para a vida toda, né? E quanto mais cedo a gente começar a entender que é nossa responsabilidade, que não adianta terceirizar, que a escola contribui, que a sociedade participa, mas é nossa responsabilidade. Não posso terceirizar essa responsabilidade. Deus colocou o papai, colocou a mamãe para que eu coloco como anjos que desse o direcionamento exato, correto, para que a criança cresça, se desenvolva e possa também contribuir com a sociedade, né? Fazer isso com a nossa criança hoje está contribuindo para o presente dela, para que ela seja forte emocionalmente, mas principalmente e também para que ela se torne um adulto também resiliente, forte, comprometido. Vai ter as pancadas da vida? Vai, mas eu estou aqui, eu vou conseguir superar. E que consiga reproduzir essa cultura de paz. Eu gosto dessa expressão. Consiga se tornar um reprodutor dessa cultura de paz. Dizem que para ser bom pai tem que ser bom filho. Porque a tendência é a gente passar para frente os traumas e os problemas. E a ideia é, com esse tipo de cultura de paz, quebrar esse ciclo. Então, daqui para frente, os meus filhos vão ser diferentes. Verdade, não precisa ser daquele jeito. Foi daquele jeito porque meu pai fez, porque minha avó fez, Tudo bem, foi, mas não precisa ser novamente, não precisa continuar daqui. Eu vou quebrar esse ciclo. E aí uma mentalidade precisa ser criada, né? Foi desse jeito, mas não precisa ser dele. Vai ser diferente, comigo vai ser diferente. Então precisa de, mais uma vez, ter decisão, né, de querer fazer. E aí implica em dedicação, responsabilidade, cuidado, esforço, autoconhecimento, pedido de ajuda, porque a gente não sabe de tudo, a gente precisa se ancorar às vezes nos outros. E tomar um tempo para assistir o MaxCast para aprender. Correto. Porque a boa informação, ela está aí. Só que a gente sofre uma pressão por nos distrair. A gente vive numa sociedade de entretenimento. E o entretenimento toma o nosso tempo e não constrói nada. E aí a gente precisa focar no que é importante. Não que você vai desprezar esses momentos de lazer, de entretenimento, mas o importante tem que vir primeiro. Tem que vir primeiro, né? A educação tem que vir primeiro, né? Eu digo sempre para os nossos pais, para você que está nos ouvindo, você que vai nos assistir, conheça o Colégio Máximos, se permita conhecer a nossa metodologia de ensino, a nossa estrutura física, os nossos princípios, os nossos valores, e se surpreenda positivamente com tudo que nós temos para oferecer para a sua criança. Colégio Máximos, ensinando com princípios cristãos. Meu amigo,
suas últimas considerações para a gente encerrar. A gente já está pouco mais de 50 minutos. Um papo gostoso, um tema... A gente sabe que é um tema tenso, mas eu acho que foi tranquilo, foi de uma forma que deu para o povo entender, para o pai entender da nossa responsabilidade e do princípio que a gente deve desenvolver nos nossos filhos, né? Fortalecidos emocionalmente, principalmente, e desse afeto que a gente precisa cada vez mais estar mais perto dos nossos filhos. O que eu poderia dizer é: ame os seus filhos. Alguém já disse que o melhor que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. E o melhor que a mãe pode fazer pelos filhos é amar o pai. Porque a partir dessa interação entre pais e mães, ele vai dar um bom exemplo. E aí a questão da coerência, né? Não é faça o que eu falo e não o que eu faço, mas é importante que haja uma coerência, né? Um modelo seja estabelecido. E assim como as crianças precisam ser instrumentalizadas para se tornarem adultos saudáveis, talvez a gente precise passar por um processo de desconstrução de algumas coisas, de construção de outras. Que no tempo do meu pai vivemos numa sociedade dinâmica, muitas mudanças, e a gente precisa entender que as coisas já não são mais como eram. Seria muito bom, talvez, que algumas coisas permanecessem, mas mudou. E agora que mudou, o que é que a gente vai fazer? Então eu penso que essa questão do amor, ela é importante. E aí, a minha última fala, né? A questão da espiritualidade. A Bíblia traz um texto que diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Talvez a pessoa que está nos ouvindo, ela não teve uma referência desse tipo de amor. Amor como princípio, amor como sacrifício, amor como escolha. Mas quando a gente olha para o que Deus tem feito por nós em Cristo, em nos conceder o seu Filho pela nossa salvação, a gente começa a enxergar um tipo de amor por nós que às vezes a gente mesmo não sentiu de outro lugar. E se já tivemos essa experiência, ele só é reforçado. Então Deus ele nos ama de uma maneira, de princípio, valor, decisão, escolha, sacrifício, e a gente, ao olhar para o sacrifício de Cristo, a gente percebe isso. E a partir do momento que nós nos enchemos desse amor, a gente começa a transmitir isso para outros. E principalmente aqueles que estão mais perto da gente, que é o nosso cônjuge, os nossos filhos. Então a ideia é que você desenvolva uma cultura de paz, que exista um ambiente de amor, de respeito, de carinho, de afeto dentro da sua casa e a partir da sua casa para todas as suas relações. Que isso consiga ser externalizado, né? Queridos, mais uma vez eu queria agradecer a tua presença, você que ficou até agora conosco, muito obrigado. E eu espero que a gente tenha contribuído também com você, na sua casa, de repente com um amigo. Passe esse link que vai estar lá nos nossos grupos, das turmas, vai estar lá no YouTube esse vídeo. Passe para um amigo que você acha que pode ajudar de alguma forma. Siga a gente, compartilhe, curta, tá bem? E, como a gente diz sempre, aproveite desse e de muitos outros materiais que a gente vai sempre estar colocando lá, tá bem? Muito obrigado mais uma vez e uma boa semana.